Bom, vou tentar explicar aqui como que eu fiz para montar o substituto do coletor de pó do aspirador mundial. Aqui nós temos uma luva de correr, de 100 milímetros, né? Você vai na loja de material de construção, só pedir luva de correr de 100 milímetros. Aqui nós temos uma redução de 100 milímetros para 50 milímetros. Aqui também foi adquirido uma outra redução de 50 milímetros para 40 milímetros. Essa redução ela é importante que tenha. Aqui eu tenho uma luva de 3/4, né, que a gente de encanamento hidráulico 3/4, e um nípel, uns chamam de nipo, né, de 3/4 também. Isso aqui não é um item obrigatório. No meu caso, eu achei interessante porque eu já tinha ele em casa e ele vai me ajudar na hora que eu montar. Eu vou explicar o porquê que ele vai me ajudar. Além disso, nós temos aqui dentro um pedaço. Aqui dentro tem um pedaço de um tubo de 100 milímetros, aquele tubo de esgoto, né, que é comprado para esgoto, quer dizer, não foi tirado do esgoto, foi comprado para esgoto, tubo de 100 milímetros. Ele tem um pedaço mais ou menos aí 4 centímetros. Ele é importante para quê, esse tubo? Se vocês observarem, não sei se vai dar para ver, aqui tem um corte aqui, um cortezinho nele, que é onde ele encaixa exatamente naquela parte superior do filtro. Nós temos o filtro aqui, ó, a circunferência dele tem uma elevação aqui. E essa elevação ela vai encaixar exatamente nesse corte que foi feito na parte superior. Então, é importante que tenha esse corte aí, tá? E aí ele vai ficar a que distância da borda? Essa distância não precisa se preocupar, porque uma vez que a gente colocou e encaixou lá no aparelho, ele vai empurrar esse tubo juntamente com o filtro até uma distância que fique boa para ele. E esses 4 centímetros ele foi medido depois que o sistema já funcionou. Então também é um tamanho interessante para esse tubo aqui, esse tubo de 100 que vai estar aqui dentro. Lembrando, esse tubo, pelo menos aqui na minha região, a gente não consegue comprar pedaços pequenos de tubo. Eles vendem no mínimo 3 metros. Então é melhor procurar um lugar que esteja tendo obra, que normalmente isso é entulho de obras. E fora esse material que eu comprei, e além desse tubo aí, eu tenho aqui 2 pedaços de tubos de 50, que eu fiz um corte de mais ou menos aí uns 2, 3 centímetros, e também abri somente para fazer um ajuste. Eles vão atuar tipo como se fosse uma luvazinha, uma bucha, na verdade, para poder fixar o nípel na parte dos 50 milímetros dessa luva de redução. Então, essa mesma redução que eu fiz aqui, também foi feita aqui. Eu não vou mostrar para vocês porque eu tentei tirar e não consegui. Mas eu também fiz com esse tubo, mesma coisa que eu fiz, só que como aqui é 40 milímetros, então não compensa usar a circunferência inteira do tubo. Então a gente corta mais ou menos aí uns 3 centímetros ou 4 para fazer esse buchamento aqui na parte de dentro, tá bom? E aí, no meu caso, só o tubo de 100, o tubo de 50, não foi suficiente para fixar a ponteira. Então, o que eu fiz? Eu usei um tubo de 50, cortado, um corte nele, né, do jeito que eu falei,
além disso, eu coloquei uma outra camada de um outro plástico aqui. E aí eu acho que vai de cada um. Cada um vai ter, no meu caso aqui, eu usei aqueles aqueles frascozinhos plásticos de medicamento manipulado, que ele tem uma parede bem fina, um plástico bem fininho. Cortei, fiz um corte aí de uns 2 centímetros e coloquei aqui dentro, e aí ele fez o encaixe perfeitamente e fixou a ponta do aparelho para poder fazer a utilização. Então, como eu tinha falado antes, para poder fixar a luva e o nípel, eu utilizei esses 2 fragmentos aqui de tubo de 50, porque ó, um só não fixou. Você pode fazer com o que você tiver em casa, não precisa ser exatamente isso, talvez até um pedaço de tubo de 3/4 sirva também, se você tiver em casa aí. No meu caso aqui eu tinha essa estrutura aqui, então eu utilizei essa estrutura. E aí eu fiz esse encaixe. E esse encaixe aqui, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Porque depois que a gente utiliza, tá vendo que tem um pouco de poeira aqui? Se eu não colocar essa estrutura aqui, essa poeira pode voltar quando eu desligo o aparelho. Então, isso aqui é para evitar o refluxo de poeira. Então, agora é só encaixar. Não precisa usar cola, não precisa fazer colagem nenhuma, nem nesse tubo de 100 aqui, não precisa fazer colagem, ele fica fixo ali, bonitinho. Fora isso, o que eu utilizei? Aqui, ó, se vocês observarem, essa peça aqui, ela vem com uma rebarba. Uma rebarba não, eu não sei dizer, um acabamento aqui, que ele vai além dessa quina aqui. Isso atrapalhou no encaixe lá no aparelho. Então eu fiz o corte. Com faca mesmo eu cortei essa parte aqui toda. Então ele ficou terminando exatamente na quina, né? Terminou a quina aqui, é onde termina essa parte. E aí, para que ele se fixasse no aparelho, para ele fixar no aparelho, eu fiz um furo aqui. Esse furo é onde vai essa trava de cima. E o outro furo aqui é onde vai a trava de baixo. E eu não vou passar a medida que foi utilizada, porque isso vai depender da marca do tubo que vocês adquirirem. Mas no meu caso aqui, foi logo depois da quina, tá vendo? Eu usei um tubo Crona, e aqui foi quase no finalzinho dela. E aí, quando eu coloco, tá sem o filtro aqui, depois eu vou colocar o filtro, foi só para mostrar o encaixe. Não é 100%, mas a hora que ele dá o estalo, dá a travada, tá vendo? Travadinho, sem problema nenhum, sem muita dificuldade. É claro que não é aquele encaixe perfeito igual o fabricante, também, né? Também puderam, mas funciona perfeitamente. E não tem refluxo, ó. Se vocês olharem, aquela elevação ali, ó, ele evita o refluxo de pó depois que termina. Então é isso.